Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus. E também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI, aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. 2 João capítulo 1, o verso de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: tenham cuidado, para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer este ensino, não o recebam em casa. Esse casa aqui era a igreja dos dias dos apóstolos. Eles se reuniam em casas, ainda não havia essa figura do templo. Eles iam nas sinagogas também, mas a igreja cristã ainda não tinha os seus próprios lugares. Então, quando eles não estavam nas sinagogas, eles estavam em casa. E João aqui está dizendo sobre o receber aqueles que vão para além do ensino de Cristo, não permanecem neste ensino, no seio da igreja. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Olha só o que diz a palavra. Às vezes não é nem o receber, mas o ser conivente. Pai, nós te damos louvor, Senhor, pela tua misericórdia, o teu amor, tua graça, Senhor, que nos trouxe até aqui. Obrigado por esses 8 anos, Senhor, e obrigado por nos fazer atravessar este portal, esta nova fase, esse novo lugar que o Senhor vai nos levar. Foi pela tua palavra que nós encontramos esse caminho até chegar até aqui. E este novo caminho que o Senhor tem, este novo tempo para esta igreja, nós precisaremos ainda mais da luz da tua palavra, porque o mundo está ainda mais tenebroso. As trevas cada vez mais se tornam proeminentes no mundo em que a gente vive. Mas a tua palavra sempre foi luz que dissipa toda a treva. Então nos dá, Senhor, uma palavra para esse novo tempo. Nos dá daqui para frente, Senhor, palavras que nos ajudarão a caminhar como caminhamos até aqui. O Senhor sempre nos deu a palavra preventiva, a palavra protetiva. Nós sempre, Senhor, contamos com a tua graça neste ministério de recebermos antecipadamente palavras que nos orientavam, que nos chamavam ao concerto contigo, que nos alegravam o coração, e não será diferente daqui para frente, Senhor, mas cremos que terá que se intensificar. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém? Nós somos um ministério que ama a palavra, ama o ensino da palavra, ama a genuidade e a simplicidade da palavra, a verdade que está impressa na palavra de Deus, a verdade que é a própria palavra. Jesus é o verbo, é a palavra, e também disse: eu sou a verdade. Agora, ainda ali atrás, eu conversava com o Patrola, e o Patrola dizia: pastor, eu não tenho muito o conhecimento bíblico, mas desde que eu entrei nesta igreja, eu sei que vocês estão pregando a palavra, e eu só estou nesta igreja porque essa igreja prega a palavra, e por crer na palavra que ele tem recebido, ele tem vivido coisas extraordinárias na sua vida, coisas extraordinárias, coisas que ao homem não é explicável. E eu creio que esta graça está sobre todos nós, porque a palavra de Deus despedaça jugo. A
A palavra de Deus traz à existência coisas que não existem. A palavra de Deus restaura coisas que estão estragadas, quebradas, deterioradas. Nunca foi por força nem por violência, sempre foi pela palavra. E sempre será pela palavra. Feliz é aquele que tem a sua satisfação na palavra do Senhor. E na palavra do Senhor, ele ou ela medita de dia e de noite. É uma rocha inabalável, é uma árvore frondosa, é alguém edificado sobre uma montanha, como diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela não é só um instrumento, só uma base para edificação, mas ela é também uma cobertura para a proteção. Tudo é pela palavra. E esta palavra é o ensino de Jesus. Eu me lembro quando eu comecei a pregar, hoje eu ouço pouco, talvez porque a gente está aqui dentro muito acostumado com isso, eu não tenho ido muito fora. Mas eu me lembro quando eu comecei a pregar, eu ia, como eu falei para você, na fase do presbitério, de presbítero, eu era muito convidado para pregar fora. E eu sempre fui alguém que fez questão de falar e de ensinar e de reverberar, não aquilo que eu acho, não aquilo que eu penso, mas aquilo que Jesus ensinou. Desde que o Senhor me chamou, porque eu sei que foi Jesus que me visitou, o seu Espírito Santo, lá naquele mar, em agosto de 2010. Eu sei que foi Jesus que entrou pela porta da minha casa, quando eu virei a chave da porta, e Ele virou a chave do meu coração. Eu sei que é Ele que está fazendo todas as coisas, e Ele está fazendo todas as coisas porque esta igreja faz questão de glorificá-lo, de louvá-lo, e de declarar que Ele é o Senhor desta igreja, porque é uma igreja cheia do Espírito Santo. E Jesus disse que o Espírito Santo não falaria de si mesmo, mas o glorificaria. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Então nós somos a igreja do Senhor, a igreja do Cordeiro, o exército do Rei, a coluna que está sustentada sobre a rocha, dele, por Ele e para Ele. Tudo vem dele, somos criação nele, a partir dele, tudo foi feito por ele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Jesus e o seu ensino. Você sabe o que tem nos protegido nesses dias? O ensino de Jesus. Você sabe o que vai proteger a vida daqueles que permanecerão diante desse mundo caótico? A obediência ao ensino de Jesus. Você sabe o que pode botar tudo a perder? Inimigos podem se levantar, pessoas podem caluniar, acusadores podem acusar. Isso tudo não faz problema nenhum, pelo contrário, é até uma evidência que estamos em Cristo. Jesus disse assim: se ao dono da casa chamaram de Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Se prepare. Isto tudo não tem problema nenhum, é até motivo de satisfação. Quando você entende quem você está, você até se alegra, tal como Pedro, que levou uma surra e saiu feliz, porque foi considerado digno de apanhar por causa do ensino de Jesus. Ele não estava fazendo nada mais do que proclamar o ensino de Cristo no meio do povo. Não se preocupe com quem fala mal, só se preocupe se o ensino de Jesus for corrompido na sua vida. Só se preocupe se o ensino de Jesus for corrompido nesta igreja. Esses 8 anos de celebração só são possíveis porque até aqui
é o Senhor Jesus quem tem nos ajudado. E porque nós somos radicais naquilo que diz respeito à preservação integral e incorruptível do ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Se tem uma coisa que me deixa, olha, eu sou muito fácil de lidar, agora não corrompa o ensino de Cristo. Eu fico louco quando eu vejo gente usando Bíblia para validar pensamentos, coração que está errado, situação que às vezes acontece e a gente quer usar da palavra de Deus como uma validação, como um instrumento que para a confirmação daquilo que está errado, não no Espírito do Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para você: a Bíblia Sagrada, lida e ensinada sem o Espírito de Deus, que glorifica o Filho e que leva a conhecer o que o Filho ensinou, é a mãe das heresias. Os hereges que se levantam nos últimos dias, se levantam usando a Bíblia como instrumento. E Pedro disse: nos últimos dias levantar-se-ão no meio de vocês falsos mestres, com heresias destruidoras, a fim de corromper a igreja do Senhor no seu ensino. Entretanto, tem uma palavra de Jesus para eles: vocês cairão repentinamente, porque nada se pode contra a verdade, somente em favor da verdade. João aqui está falando a mesma coisa. João está dizendo: cuidado para não corromper o fruto do nosso trabalho. Cuidado, igreja do Senhor já era um apóstolo velho, já era um apóstolo passando o bastão, já era alguém que já tinha ganho muita gente para Jesus, a igreja já estava plantada em muitos lugares, e a igreja que começou no ensino, e a igreja que viu milagres, a igreja que viu grandes coisas, e a igreja que tinha 8 anos, muitas delas, 9, 10, 11, 20, 30, e como toda a igreja de Cristo ao longo da história, todas elas, em algum momento são tentadas a corromper o ensino, a entrar em algum movimento novo, em alguma coisa que está dando certo aqui e lá, e se enganam quando acham que os fins justificam os meios. Os fins não justificam os meios. Jesus disse assim: eu não sou só o fim, eu sou o princípio. Eu não sou só o fim, eu sou o princípio, eu também sou o meio. Eu sou o princípio, eu sou o caminho e eu sou o fim. Então em Cristo a gente tem que começar em Cristo, continuar em Cristo e terminar em Cristo. O nosso ensino tem que estar em Cristo desde o início, durante o meio, até o fim. E João está dizendo: cuidado para vocês não estragar o fruto do nosso trabalho. Qual é o trabalho? O ensino. Qual é o fruto? Os sinais que se manifestam no meio do povo, porque o ensino está se manifestando. Jesus disse aos discípulos: vão, ensine o povo a obedecer tudo que eu ordenei a vocês, batize-os, e eu estarei com vocês por todos os dias. Em Marcos 16 diz a palavra que eles saíram e foram ensinar. Às vezes a gente quer poder, a gente quer milagre, a gente quer coisas extraordinárias no nosso meio, mas tudo que acontecerá de extraordinário no nosso meio e de sobrenatural partirá daquilo que é ordinário em nosso meio. E o ordinário em nosso meio é o pão vivo que desce dos céus, o ensino do nosso Senhor Jesus, incorruptível, dia após dia, dia após dia, dia após dia, até que do alto sejamos revestidos de poder. O ensino de Jesus. E eles saíram para ensinar, e o Senhor, que reconhecia, foi isso que eu ensinei, foi isso que eu falei, cooperava através dos sinais que acompanhavam. Então eu faço uma convocação a nós como igreja.
Faço questão de dizer isso porque nós vamos entrar num novo tempo da igreja. Que o ensino de Cristo permaneça incorruptível, eu declaro em nome de Jesus. O ensino do nosso Senhor Jesus permanecerá incorruptível nesta plataforma. Suba quem subir, cante quem cantar, atenda pelas portas e pelo estacionamento quem atender. Todos aqueles que estiverem servindo nesta igreja estarão servindo em nome do Senhor Jesus, calcados, fundamentados no ensino do nosso Mestre Jesus Cristo. Porque é a única segurança que nós temos. Aquele que não permanece no ensino, mas vai adiante, vai além, Jesus veio trazer um reino. E às vezes no nosso ensino a gente traz a pimenta do reino. O evangelho é tão simples que muita gente duvida exatamente por causa da simplicidade. Mas peraí, eu não tenho que inventar alguma coisa a mais? Eu estou pregando há 10 anos. Semana passada eu disse, já passaram de 1000 mensagens pregadas. Eu nunca mais parei desde que o Senhor me chamou para pregar. Hoje o pastor Luciano disse que estava ouvindo uma mensagem de 6 anos atrás. Praticamente todas as mensagens que eu prego, desde a primeira, está lá no YouTube, no canal da igreja, desde a primeira. Eu sei que eu tive tempos, insegurança, melhorando a comunicação, as coisas que a gente vai aprendendo com o exercício, a prática diária da pregação do evangelho, a gente tende a ir qualificando-se. Mas eu desafio você a pegar a primeira mensagem e ouvi-la. Você vai ouvir o nome de Jesus sendo proclamado. Você vai ouvir o ensino de Cristo sendo reverberado. Porque é Ele quem muda a nossa história. E é nele, Jesus sendo tudo em todos, que a tua história também vai ser mudada. Fica no ensino de Cristo, não vai para além dele, não inventa outra coisa, não coloca pimenta no ensino, não queira nada a mais do que o ensino de Jesus Cristo é suficiente. Não cabe mistura, e é isso que João está dizendo, igreja. Talvez João aqui estivesse já velho, talvez João aqui já estivesse se despedindo, talvez João aqui estivesse dando uma mensagem de ânimo e de renovação para aquela igreja, porque talvez aquela igreja já tivesse sido abalada por falsos mestres, por falsos profetas. Pedro diz, no passado surgiram falsos profetas e no presente surgirão falsos mestres. E ele estava relembrando a igreja, fica no ensino. Em nome de Jesus nós permaneceremos no ensino. Eu não sei se Jesus volta amanhã ou se não volta na nossa geração, mas o ensino dele preservado no nosso coração vai nos levar ao encontro com ele. Vai guardar a nossa casa, a nossa família. Vai nos habilitar e nos qualificar nesta terra. O ensino de Jesus. O Evangelho de João, do capítulo 1 até o capítulo 21, você vê Jesus ensinando. Os evangelhos é você sentar e aprender diretamente com o mestre, especialmente nos termos do evangelho que você vai ler assim, Jesus dizendo, em verdade, verdade vos digo, verdadeiramente vos digo-lhes uma verdade. Quando você lê no evangelho Jesus dizendo, olha, eu vou te falar uma verdade, em verdade vos digo, é algo muito necessário, extraordinário, e que se você aplicar na sua vida, você pode ter a sua vida transformada. Essa semana eu conversava com um irmão na fé, que nem aqui do ministério, já fazia muito tempo que não o via, e aí fui buscar as crianças no colégio, e nos encontramos no estacionamento, ficamos conversando, e aí nós conversávamos sobre o mundo, e as pessoas, e o que as pessoas dizem da igreja, e o que falam, e ele dizendo para mim, uma das coisas que eu muito ouço, de pessoas que estão lá fora, é que a Bíblia é um livro desatualizado, que a Bíblia Sagrada é um livro
que foi escrito a última carta mais de 2.000 anos atrás, num período de 1.500 anos foi escrito, é um livro desatualizado. E aí ele me deu uma resposta, que ele disse para mim, a resposta que ele dá para essas pessoas, que eu não dava, mas que eu achei fantástica. Ele diz para mim que ele diz assim: quando alguém diz para mim que a Bíblia é desatualizada, eu digo o seguinte: você só pode dizer que uma coisa é desatualizada quando você superar esta coisa. Ah, mas é uma lambada na boca do estômago. No dia que eu e você nos tornarmos melhores que a Bíblia, a gente pode desatualizá-la. No dia que nós olharmos para a palavra de Deus e tudo que nela está desafiando nós a sermos, e nós superarmos tudo que aqui está escrito, a gente pode desatualizá-la. Como dizia Billy Graham, o maior nome do século XX da igreja mundial: a Bíblia é mais atual do que o jornal que você vai ler amanhã. É o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos garante, que nos preserva, que nos qualifica. O nosso desafio é só vivê-lo. O nosso desafio é só nos entregar ao ensino. Em João 1, Jesus faz um desafio aos discípulos que ele estava chamando. Ele diz assim: vocês creem porque vocês viram eu dizer agora a Natanael que eu o vi embaixo da árvore antes mesmo dele chegar até aqui? Porque Natanael tinha dito que coisa boa não podia vir de Nazaré, quando Filipe foi chamá-lo para seguir Jesus, a quem eles haviam encontrado. E aí ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, da Galileia? E aí Jesus disse: aí, olha, é só um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Ah, tu me conhece? Sim, eu te conheço, eu te vi antes de você chegar aqui. Verdadeiramente és o Filho de Deus, porque Jesus revelou o seu coração e a sua vida. Aí ele disse assim, Jesus disse assim, o ensino: vocês creem porque eu disse essas coisas? Vocês verão coisas muito maiores do que essas. Vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sabe o que eu aprendo com esse ensino? Que seguir o ensino de Cristo nos dá a garantia de experimentarmos coisas grandiosas. Quem segue o ensino de Jesus experimenta na sua vida coisas grandiosas. Quem escolhe dizer sim para o venha a mim de Cristo, porque ele passa dizendo: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Ele passou chamando muitos discípulos, e não só os 12, ele fez centenas de milhares de discípulos enquanto ele caminhou, sempre dizendo: venham a mim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Todos que seguiram Jesus viram coisas extraordinárias. Eu tenho vivido os 10 anos mais incríveis da minha vida, vendo coisas que eu não veria em lugar nenhum, só porque eu decidi dizer sim para o ensino de Jesus. Talvez hoje você esteja chegando aqui na primeira vez da sua vida sendo chamado, como um dia eu fui chamado há 10 anos atrás. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre a sua vida: se você disser sim para o ensino de Jesus, você verá coisas grandiosas. A sua vida nunca mais será a mesma. Você verá os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo. Os anjos de Deus que são espíritos ministradores, que hão de servir aqueles que herdarão a salvação, é o que diz a carta de Hebreus. Eu tenho visto coisas extraordinárias na minha família, na minha casa, nos meus amigos, porque eu decidi seguir o ensino de Jesus. E eu te encorajo a tomar a mesma decisão. Em João 2 tem um outro ensino de Jesus, que é a multiplicação, a transformação da água em vinho. E o mestre Sala disse a Jesus assim: todos servem primeiro o vinho inferior, ou o vinho superior, e depois que todos já beberam bastante, o vinho inferior é servido, porque já está todo mundo mais para lá do que para cá, já não percebe mais a diferença. Mas tu guardaste o melhor para agora. Sabe o que eu aprendo? No ensino de Cristo,
O melhor não é o que passou, o melhor sempre é agora. Grandes coisas o Senhor já fez por nós e nós estamos alegres, mas coisas ainda maiores o Senhor fará sobre a nossa vida. O melhor momento da nossa história nós estamos vivendo agora. O melhor vinho o Senhor está servindo agora. E tem mais uma coisa que a gente aprende: se Jesus está na casa, se somos amigos de Jesus, se Ele foi convidado e os seus estão juntos, além do melhor está sempre sendo servido no presente momento, jamais faltará. O ensino de Cristo é satisfação e contentamento. Em João 3, o ensino de Cristo nos diz que Ele, por causa do grande amor que o Pai tem para conosco, Deus tanto amou o mundo que por conta de Jesus Cristo que se entregou por nós, em Cristo Jesus, o seu ensino garante isto, somos imperecíveis e eternos. O ensino de Cristo arranca a culpa. O ensino de Cristo dá forma ao que estava deformado. O ensino de Cristo elimina a condenação, e nenhuma mais há aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida nos liberta da lei do pecado e da morte. O ensino de Cristo nos diz que Ele não veio para destruir a humanidade, Ele veio para destruir as obras do diabo. E as obras do diabo, eu preguei aqui semana passada, eu acho, se eu não me engano, as obras do diabo, ele não veio para destruir pecadores, mas ele veio para destruir a força do pecado nos pecadores. As obras do diabo são um pecado que nos domina. Jesus se manifestou para destruir essas obras e declarou: eu não vim no mundo para que o mundo fosse condenado, eu vim ao mundo para que o mundo fosse salvo, porque Deus tanto amou o mundo que me entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabe o que o ensino de Cristo garante para você? Que você não precisa mais temer a morte, e porque você não teme a morte, você desfrutará ao máximo da vida. Porque é por medo do amanhã, a ansiedade, a angústia em relação àquilo que pode surgir em nossa vida, que a gente deixa de usufruir daquilo que o Senhor está fazendo agora. Em Cristo Jesus nós somos eternos. Em Cristo Jesus, o que Ele faz aqui dentro é imperecível. Perecível é a carne, perecível é o corpo, mas até mesmo esse corpo perecível, diz a palavra, esse corpo miserável, esse corpo corrompido se revestirá de incorruptibilidade naquele dia, quando o Senhor nos transformar e nós formos chamados. Aqueles que estiverem mortos ressuscitarão transformados, diz a palavra. Até mesmo um novo corpo também imperecível, incorruptível, nós herdaremos do Senhor para podermos entrar naquele lugar de glória. Até a morte já foi vencida. É o ensino de Jesus que diz isso. O ensino de Jesus em João 4 vai dizer que quando a gente bebe dele, a gente nunca mais tem sede. E mais do que não ter sede, Jesus disse à mulher do poço de sangue: se você beber de novo desta água, você terá sede, mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. O ensino de Cristo não apenas satisfaz, mas nos habilita também a proclamar e trazer satisfação a outros que nos ouvirão. Por isso que tudo que Jesus Cristo está fazendo em nós não diz respeito só a nós, tem a ver com a geração em que nós estamos inseridos. Você não veio no mundo para viver a sua vida,
Você veio no mundo para viver a vida de Cristo e através da vida de Cristo na sua vida interferir e afetar a nossa geração. A água que Ele dá, nós nunca mais teremos sede. Você sabe por que tem tanta gente procurando tanta água de poço? Em filosofias, porque ainda não bebeu da água que Jesus lhe deu. Tem tanta gente procurando em todos os lugares, até dentro da igreja, tem gente procurando movimentos neopentecostais, pentecostais, tradicionais, e sempre procurando um novo movimento de água de poço, quando beber da água que é Cristo. O seu ensino puro e simples nunca mais terá sede. Crente com sede é crente que não conheceu o ensino de Jesus ainda. Se conhecer o ensino de Cristo satisfaz, e mais do que satisfazer, torna o satisfeito uma fonte de satisfação para o mundo. Em João 5, vou só até o 6, para a gente não ficar. Em João 5, Jesus cura um homem que estava há 38 anos num tanque. Se você reparar, você vai ver que tudo que Jesus faz tem um ensino por trás, porque a prioridade de Jesus é o ensino, Ele é o mestre. Jesus pode fazer um milagre extraordinário na nossa vida, Luciano, mas se nós não aprendermos, daqui a pouco a gente está de novo dependendo de outro. Milagre é livramento, milagre é libertação, milagre é conserto, milagre é algo extraordinário para nos tirar de uma condição miserável. Mas bom mesmo é a obediência. Quem andar em obediência provavelmente não vai precisar de milagre, porque a palavra por si só já vai nos melhorando e nos qualificando. E às vezes a gente está atrás de milagre, e Deus é misericordioso. Eu não estou aqui negando o poder miraculoso do nome do Senhor Jesus, mas às vezes essa corrida desenfreada atrás de milagres do Senhor tem a ver com desobediência, tem a ver com retrocesso, tem a ver com ter recebido, mas não ter aprendido no ensino. Jesus cura um homem que estava há 38 anos paralítico num tanque, dependendo de generosidade das pessoas para ser atendido, e ninguém, na hora que a água mexia, cada um que cuide dos seus problemas. Como diz o pastor Fabiano, ele tem uma brincadeira assim: está com um problema, o problema é dele, nós não temos nada a ver com isso. Às vezes a gente brinca com isso. Era assim no tanque de Betesda. Aí Jesus olha para ele e fala assim: você quer ser curado? Porque Jesus se importa com os nossos problemas. Você quer ser curado? Quero. Então levanta, pega a tua maca e vaza, vai andar. Diz a palavra que o homem levantou, pegou a sua maca e saiu andando, e Jesus sumiu no meio da multidão. Mais tarde Jesus encontra o homem no templo, e sabe qual foi o ensino de Jesus? Olha, vejo que estás curado. Não, você me curou, agora não voltes a pecar, para que algo pior não te aconteça. Você sabe o que eu aprendo com o ensino de Jesus? Que carro de crente não tem retrovisor, que vida de crente é vida que se caminha para frente, e que aqueles que estão em Cristo são convocados a não olharem mais para trás, mas avançarem para frente, porque Cristo está adiante de nós. Desafiados a se esquecer das coisas que ficaram para trás e avançarem para as que estão adiante de nós, com o objetivo de ganhar o prêmio da consolação de Deus em Cristo Jesus. Nós estamos vendo pessoas que receberam grandes milagres de Deus, mas se cumpre nele o provérbio, ou nela o provérbio que Pedro disse. Tem muita gente que conheceu a justiça de Deus, conheceu o amor de Deus, conheceu o poder milagroso do Senhor,
mas resolveu olhar para trás, resolveu pegar tudo isso e continuar numa vida passada. Neles, melhor teria que não fosse conhecedor, diz a palavra, porque neles se cumpre o provérbio: o cão volta ao vômito e a porca volta a volver-se na lama. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós estamos num final de semana onde poder milagroso do Senhor está se manifestando, está acessível. Não desanime em relação a não ter. Deus é misericordioso, e eu vou dizer para você, a vida todo dia é um grande milagre. Mas o Senhor está se encontrando com muitos de nós dentro do templo, depois de já vivermos milagres, dizendo assim: olha, vejo que tu está curado, agora não volta a pecar para que algo pior não te aconteça. Porque o ensino de Jesus é claro. Jesus disse assim: quando um homem é liberto, o espírito que dele sai procura lugares de descanso, e não encontrando, ele volta. E quando ele encontra a casa varrida, em ordem, mas desocupada, ele não tem nem muita pressa, porque às vezes a gente acha que não está acontecendo nada em relação à vida que nós estamos escolhendo viver. É a aprovação de Deus, diz a palavra. Jesus diz assim, olha o ensino de Jesus: o diabo quer devorar, mas ele nem tem tanta pressa. Quando ele vê desocupada, vazia em ordem, ele vai de novo, ele volta, ele dá mais um tempinho, vai lá e convence mais 7 piores do que ele, e aí volta, e está lá ainda a casa vazia, desocupada, em ordem. Porque se a casa estiver ocupada do Espírito Santo de Deus, não tem diabo que entre, meu irmão. Não tem estrago que ele possa fazer. Diz a palavra que o maligno não nos toca. Mas encontrando desocupada, crente desocupada é um problema. Volta e passa a habitar ali, ele e os outros 7 piores do que ele, e o estado final daquele homem é pior do que o seu início. E às vezes a gente acha que todo mundo dentro da igreja sempre foi uma mentira, todo mundo que pecou, que caiu, sempre foi uma enganação. Nem sempre, nem todos. Muitos genuinamente viveram um grande mover do Senhor, mas no meio do caminho olharam para trás. Não olha mais para trás. Atrás não tem nada lá para você. O seu olhar é para frente, olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo nosso Senhor. Olhemos para frente. Sabe como é que o diabo tenta fazer você olhar para trás? Te colocando sentimento de culpa, colocando sentimento de vergonha, colocando sentimento de desprezo, de insignificância, de autocomiseração. Porque diz a palavra que ele é o acusador dos irmãos. A palavra diabo é isso, a palavra diabo é pesada, né? Dizer diabo, satanás, essas coisas dentro da igreja, tem gente que não gosta. Mas o significado é acusador. E é isso que ele faz, ele acusa os irmãos. É aquela voz que fica no teu ouvido, lembrando do teu passado. Tem uma expressão muito usada dentro da igreja, guarda isso no teu coração: quando ele lembrar do teu passado, lembra ele do futuro dele. Porque o teu futuro é na sala do trono de Deus, e o dele é do lago de enxofre, diz a palavra. A palavra diz que do nosso passado o Senhor já não se lembra mais. Lança no mar de esquecimento os nossos pecados. E tudo que o Senhor tem de lembrança no seu coração ao nosso respeito são os planos de paz, os projetos de futuro, e não de passado. Se Deus tem amnésia do teu pecado, pelo amor que há do Senhor na sua vida, esqueça também. Olha para frente. Olha para frente. E para nós encerrarmos, João 6 diz a palavra que Jesus faz a multiplicação dos pães. E para não entrar no todo o mérito aí dos ensinamentos, que são muitos na multiplicação dos pães, um só. Jesus disse que a palavra diz que Jesus pega os pães e os peixes, olha para o alto da graça, parte e reparte. E diz a palavra que tantos quantos puderam comer, comeram até se satisfazer. Você sabe por que aquelas pessoas comeram pão até se satisfazer? Porque antes de comer o pão eles estavam
ouvindo Jesus pregar. E Jesus, movido de compaixão, disse: esse povo já está comigo há tanto tempo, nós temos que dar comida para esse povo. Você sabe o que eu aprendo? Todo mundo que investe um tempo precioso do seu tempo para ouvir falar de Jesus e aprender com Jesus, jamais terá fome. Hoje muita gente diz assim: eu até queria ir, mas eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho tantos projetos, eu tenho tantas coisas. Deus não quer todo o teu tempo, Deus quer a primícia do teu tempo. O problema é que muitos de nós damos o que sobra do tempo quando sobra e dizemos: não temos tempo, e a justificativa é: bom, eu tenho trabalho, eu tenho função, eu tenho coisas para fazer. E o Senhor está dizendo para você assim: ó, não tema. Se você investir a prioridade do seu tempo, não precisa ser todo o tempo, mas a primícia do seu tempo, não se preocupe quanto ao que comer, não se preocupe quanto ao que beber, não se preocupe quanto ao que vestir. Isso é coisa de pagão, mas eu sei que vocês precisam dessas coisas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. No Salmo 37, Davi disse: eu já fui jovem, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nós somos justos porque Ele nos justifica. O seu ensino, nós louvamos a Deus, porque nesses 8 anos o que prevaleceu foi o ensino do Senhor Jesus nesse altar. E eu quero declarar em nome de Jesus, os próximos anos que o Senhor nos der, que o Senhor Jesus tenha ainda mais autoridade nessa igreja, que o Espírito do Senhor Jesus tenha ainda mais liberdade em nosso meio, que o Senhor tenha acesso aos nossos corações, que todo o ensino que daqui é declarado, daqui é proclamado, seja compartilhado, repartido, transbordante por todo este município. Foi Jesus quem nos trouxe até aqui com a sua palavra. Nela nós estamos sustentados. E se você tem motivos para louvar, para engrandecer e para adorar os 3 maiores responsáveis por nós chegarmos até aqui: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu quero te convidar a ficar de pé e nós levantarmos um altar de adoração ao Senhor Jesus, um altar de adoração ao Pai nosso que está nos céus, santo e poderoso, um altar de reconhecimento e louvor àquele que no nosso meio foi enviado pelo Senhor Jesus e está preparando a sua igreja, o Espírito Santo de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor.